Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Mid Health. Hoje a gente vai falar com um cara que é um parceiro de longas datas, já é um parceiro da Saúde TV aí já há um certo tempo, Richard Riviere. Meu irmão, prazerzaço estar aqui falando com você. Esse papo aí a gente já vinha articulando pra gente ter um certo tempo já, né? Sim, faz tempo esse namoro pra virar casamento, né? Pois é, cara. Quero te agradecer aí a sua disponibilidade e participação. Richard é CEO e fundador da Versatile System. Conta um pouquinho aí da tua história, né, para nossa audiência. Como é que você entrou nesse segmento de tecnologia? Pode contar aí um pouquinho como é que você entrou aí nesse business aí. Claro, vamos lá. Antes, muito obrigado pela oportunidade. Queria trazer um presentinho para você aqui. Ah, cara. Uma surpresinha aí da Versatiles. Legal, bacana. Tá? Legal. Bom, falar um pouquinho da minha história. Meu nome é Richard Riviere, eu sou CEO e fundador da Versatiles. Eu tenho 42 anos. Eu sou francês, nasci na França, vim para o Brasil com 2 anos de idade. E minha mãe brasileira, ela foi para a França, conheceu meu pai, casou, eu nasci lá. E minha mãe resolveu voltar para o Brasil com meu pai. E eles montaram uma oficina mecânica na época, contando um pouquinho da minha vida pessoal. E, calma. E aí, depois você dá uma olhadinha. E daí, meu pai, ele montou uma oficina mecânica com a minha mãe. Legal. E essa oficina, ela acabou dando muito certo, mas meu pai acabou, infelizmente, adoecendo quando eu tinha 17 anos de idade, né? E meu pai faleceu de câncer, foi uma situação bem complicada. E eu era sou filho único, né? Neto único, então me senti no lugar do provedor, né? Meu pai era provedor da família, a gente passou muita dificuldade. E eu lembro que eu tinha um computador, um Compaq Presário na época, um All-in-One, que eu fazia alguns cartões de visitas, né, para algumas empresas no bairro. E infelizmente tivemos até que dar esse computador para o meu colégio, porque a mensalidade estava atrasada. Foi uma época bem complicada. Caramba. E eu comprei um terninho da Andorinhos, né, e saí batendo de porta em porta, pedindo emprego. E a primeira oportunidade que eu tive foi na Kodak. Né, Legal, Kodak, antiga Kodak. Antiga Kodak, né, máquina fotográfica, revelação. E eu lembro que tinha uma placa escrito: procura-se operador de laboratório com experiência. E naquele dia eu não tinha experiência nenhuma. O dono da Kodak estava lá e eu consegui conversar diretamente com ele. Foi uma coincidência muito grande. Que legal. Contei minha história, ele falou: mas você não tem experiência, quer trabalhar aqui na Kodak? Eu falei: cara, eu não tenho experiência, mas eu aprendo se você me ensinar, me der algum curso. Contei, né, a história do meu pai, ele ficou sensibilizado e me deu a primeira oportunidade. Então, o Silvio é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Infelizmente, a Kodak faliu em 2012. Aí o meu colégio me chamou para trabalhar lá também. Então, eu saí da Kodak e fui para o Colégio Santa Maria, era o 4º maior colégio de São Paulo. Uma boa escola, eu era muito bom aluno em matemática, química, física, em matérias de exata, em compensação humanas nunca foi meu forte. Me perguntar aqui o rei do Egito, eu não sei quem era, o imperador romano também não, mas foi bem legal. Eu entrei na área de secretaria e foram implantar um software, né, no Colégio Santa Maria, um software de gestão acadêmica, né, o Glauson Mendes, que era o dono da Cadsoft, uma das maiores empresas. A minha chefe falou: olha, o menino entrou na faculdade agora, em 4º lugar lá, né, de ciência da computação na FASP, uma excelente faculdade, mas ele não tem como estudar, não tem uma oportunidade boa para ele. Ele falou: olha, se eu te der um CD do Office, você instala no meu notebook? Eu falei: claro, fica tranquilo. Ele me deu o CD, eu instalei, ele falou: então vai lá na empresa, faz um teste. Fiz o teste, passei, entrei no suporte técnico e lá eu aprendi muito desenvolvimento em Delphi na época. Banco de dados era o SQL Server, né, da Microsoft, onde eu aprendi bastante mesmo. Foi uma escola ali, fiquei muitos anos, um carinho especial pelaquela empresa. Legal. Né, e até que um cliente meu me chamou para trabalhar, que era o IBMEC, o Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, uma das maiores faculdades hoje do Brasil. Né? Referência, né? Eu entrei na área de desenvolvimento lá. Também fiquei muitos anos, conheci o Christian Menescal, que era o diretor de tecnologia, uma pessoa extraordinária, fantástica. E ele me falou uma coisa na época, guarda essa informação, ele falou assim: cara, eu acho que
para um sistema ser bom, ele tem que ter versatilidade. E aquilo me marcou. Eu falei, cara, é verdade, versatilidade é tudo que um software tem que oferecer. E guardei aquela informação e a TOTUS foi implantar um software lá no IBMEC. Me conheceram, me chamaram para fazer um teste na TOTUS e eu acabei passando também, fui trabalhar na TOTUS. Fiquei ali por um tempo, né? Muito feliz, a maior empresa de tecnologia da América Latina. Então foi uma experiência excelente. Mas a Cadsoft me chamou de volta, né? O Glauson descobriu que eu estava na TOTUS, você está no concorrente, eu quero você aqui. Quebrou meu crachá, falou, você vai voltar a trabalhar comigo. E voltei para a Cadsoft, foi quando a gente estava num projeto no Senac. Ele falou, você vai ser o desenvolvedor lá dentro, em loco do Senac. Ali eu já estava no momento bem de destaque em desenvolvimento Microsoft, .NET, Delphi, banco de dados SQL Server. E foi quando eu conheci o meu sócio, o Rogério Carvalho. Ele fazia implantação do software acadêmico. E o Rogério ele tinha um amigo chamado Ivan, que precisava de um software para gestão de clínicas. E o Ivan falou, Rogério, você não conhece nenhum desenvolvedor que possa desenvolver esse sistema? Ele falou, conheço um desenvolvedor. O Richard trabalha diretamente comigo. E aí nós fizemos uma operação curiosidade, entendemos todo o cenário da clínica. Era uma grande policlínica em São Paulo, com 2 unidades, no Paraíso, em Santo Amaro, mais de 50 médicos. E nós ficamos por mais de um ano desenvolvendo esse software, né? Então, os médicos que usavam falavam, pô, vocês são muito versáteis. Aí eu me lembrei... Não tinha nem nome ainda, né, cara? Não tinha nem nome, era o sistema de gestão. Legal. E aí foi quando eu lembrei, né, do Christian Menescal comentando da versatilidade, o pessoal falando que a gente era versátil, porque tudo que pediam nós desenvolvíamos rapidamente. Então surgiu o Versátiles, né? Nossa logomarca é uma molécula d'água, né? Porque a água ela se adapta, né, às necessidades. Então a gente achou que tinha total sinergia, né, com o que a gente queria oferecer. E foi isso, cara. E aí o que era para ser um freela, ele se tornou realmente uma empresa. Então a gente focou na necessidade do cliente. Então eles começaram a indicar a gente para diversas outras clínicas. Quando a gente foi ver, já estávamos com 10, 15, 20 clínicas. Eu falei, Rogério, chegou a hora da gente sair, isso vai virar uma empresa. A gente nem se jogou no mercado e a gente já está com 20, 15 clientes. E aí? Ele falou, para você é fácil, né? Solteiro, né? Não tem filho. Eu sou casado, eu tenho 2 passarinhos para criar. Mas graças a Deus deu muito certo, tanto que um dos passarinhos dele, que é o Miguel, trabalha com a gente hoje. Pô, que legal, no suporte, muito legal, né? Que legal. Eu conheci ele nenezinho, aí a gente vê que tá ficando velho, né? Cara. Agora já tá trabalhando conosco lá. E o próprio Ivan, né, que criou ali a ideia principal do software, que trabalhava nessa clínica, hoje é um dos nossos consultores também. Beleza. E uma curiosidade aí, Richard, isso foi em que ano? A Versátiles, deixa eu fazer umas contas, são 15 anos já de empresa, então a gente está falando aí de 2023, 13, 2008. 2008 mais ou menos, isso. 2008. É que na verdade a ideia do Versátiles surgiu um pouco antes, né? Porque nós começamos o desenvolvimento. 2008 foi quando a Versátiles ela nasceu, né? O CNPJ Versátiles. Entendi. Então foi antes. Foi uns 2 anos. O desenvolvimento lá daquela clínica foi 2 anos, então, 2006. Por aí. Isso. E aí tanto você quanto o Rogério ainda estavam, né, empregados, né, na mesma empresa, né? Sim. E aí como é que vocês, quando foi que surgiu esse estalo, tipo assim, cara, ó, isso aqui é um business, estamos aqui com 10, 15 clientes, acho que está na hora da gente focar nesse negócio. Isso foi em que ano, essa virada de chave aí? Eu acredito que 2008 para 2009 foi muito rápido, né? Na época, não existiam tantos softwares de gestão de clínica, né? Eram meia dúzia. E a maioria deles eram somente softwares on-premise. Então, você tinha que instalar aquele CDzinho de máquina em máquina. Então, a gente já começou com tecnologia de ponta. Entendi. Então, era Visual Studio, .NET, com banco de dados Microsoft SQL Server. Era uma estrutura muito robusta. E isso chamou muita atenção do mercado. Então, as indicações fizeram com que a gente crescesse rápido. E aí foi a hora de sair e tocar o nosso negócio.
Tocar o negócio, bacana. E aí, final da história aí, hoje, cenário da Versátiles, vocês estão com quantos clientes hoje? Vocês tinham me falado nos bastidores aqui. Tá chegando a 700 clínicas em todo o Brasil. A gente tem projetos em Angola, em Portugal também. E são quase 7 mil profissionais da saúde, incluindo médicos, terapeutas, esteticistas. A gente está falando de quase 50 mil usuários. Caramba, muita gente. Lota um estádio de futebol aí. O negócio ficou interessante, né, cara? Ficou grande, né? Cresceu, graças a Deus, né? Graças ao esforço de todos. E hoje a gente tem uma equipe muito competente, uma empresa muito familiar, né? Uhum. A gente tem uma relação muito boa entre todos os funcionários, é um carinho muito grande. Legal. É praticamente nossa segunda família, né? Muito bom. E é coisa que eu herdei da Cadsoft, que tinha esse perfil. E é por isso que a gente trabalhava muito feliz ali e é o que a gente tenta implantar hoje na Versátiles. Perfeito. Indo agora um pouco para o mercado, né? Vocês atendem clínicas de diferentes portes, não é isso? Sim. Pronto. Qual o panorama hoje de digitalização aí das clínicas hoje no país? Cara, hoje a gente tem um oceano vermelho na área de softwares, né? Todo dia aparece um software diferente, alguém que criou ali uma solução, muitas vezes porque esse boom ele aconteceu porque, se a gente parar para pensar, o profissional autônomo, né, onde gira realmente as finanças, que tem, né, o dinheiro ele está realmente na área da saúde. Então, você pensa no médico, você pensa no dentista, e o próprio dentista migrando para a área de estética, que é uma coisa que está muito forte hoje em dia, com redes sociais, com Instagram, então a imagem das pessoas. Então, estética tem crescido demais. E a gente vê que cada vez mais tem soluções no mercado, muitas delas ainda embrionárias, né? Sistemas muito pequenos, né? Softwares grandes mesmo para atender realmente grandes policlínicas, a gente vê poucos, né? Não são muitos, tá? A gente vê também um crescimento muito grande na área de PEP, né? De prontuário eletrônico do paciente. Que explodiu isso, né? Forte, né, cara? Explodiu forte, cara, porque antigamente o pessoal tinha prontuário tudo de papel, então você tinha aquele arquivo para armazenar todas aquelas informações, você tinha que ter uma secretária separando pastinha, colocando na porta de médico. Isso não dá, é prontuário que você perde, entendeu? Então, o prontuário eletrônico veio mais forte ainda do que o próprio software de gestão, porque se a gente parar para pensar, a gestão é uma coisa nova para a área médica. O médico ele é muito formado para atender, clinicar, né? Mas não na é parte formado para fazer gestão. Não, agora isso está mudando, né? A gente vê muitos MBAs de gestão, de saúde, então o profissional está mais preparado e está mais focado também nessa parte de gestão. Isso também ajuda a ter esse crescimento, né, na área. A gente vê muitas soluções também de agendamento online, né? Hoje é importante a clínica estar ali com a 24 horas aberta, vamos dizer assim, né, cara? 24 horas aberta, oferecendo seus horários para os pacientes. Perfeito. A gente vê muita integração de equipamentos médicos também. Então a gente não está falando só de software, mas da parte de hardware, né? Então, poxa, você tem lá equipamentos de ultrassom, de eletro, de cardio, que se comunicam com o software, geram resultados, né? Esses resultados são disponibilizados muitas vezes numa plataforma online. Muitas vezes a gente pegou aquela transição que você fazia um exame e o cara te entregava um CD, depois isso não existiu mais, aí depois era um pendrive, aí agora já não tem mais, agora é tudo online, tudo nuvem, né? Perfeito. Até mesmo aqueles exames de imagem, né? Aquela que você pegava a chapa, eles já disponibilizam tudo, né, online, né? Sim, disponibilizam tudo online. A gente tem um boom também de telemedicina, que é uma coisa que veio muito forte, principalmente na pós-pandemia, né? E quando eu digo telemedicina, são softwares de telemedicina de verdade, né? Telemedicina é diferente de uma videoconferência, né? Muitas vezes a gente confunde um pouco, a clínica atende online a telemedicina, mas às vezes o médico atende numa plataforma do Google Meet, ou ele vai usar o próprio WhatsApp via vídeo, né? Até tem uma história que eu conto, cara, uma vez eu passei numa teleconsulta, né, com um urologista, e foi uma experiência que foi muito ruim para mim, né? Ele estava no shopping ali com a filha passeando ali e conversando comigo no WhatsApp, ou seja, ele não tinha meu histórico clínico, ele não anotou absolutamente nada, ele não pediu. Então,
isso a gente sente que o pessoal está se conscientizando que a plataforma de telemedicina tem que ser um software para isso, né? Vinculado ao prontuário eletrônico, para você já emitir uma prescrição, uma receita, né? E a gente tem também um boom ali de software por causa da própria LGPD, né? Que foi em agosto de 2018, se não me engano, né? Que a LGPD e agora já entrou em vigor, já... Está firme e forte agora. Então, isso também fez com que as clínicas procurassem software para estar dentro, enquadrada, né? O LGPD não é só para o prestador do software, é também para que o cliente organize os seus processos, né? Perfeito, perfeito. Pô, maravilha, cara. Então, assim, é fato a gente falar, então, que um software de gestão, ele atua como ferramenta de negócio também, né? Não só ferramenta de negócio, mas de gerenciamento e de comunicação também com o próprio paciente, de relacionamento, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa em ferramenta de negócio, a gente está falando pela questão da gestão administrativa, né? E a gestão administrativa engloba tudo, o agendamento, o faturamento, o contas a pagar, o contas a receber, o controle de estoque, o próprio prontuário ali que você armazena. Então, é uma ferramenta de negócio, né? É para a clínica também faturar mais, obviamente, que isso é consequência da organização do processo, né? E de redução de custos. E você tem lá os relatórios financeiros, administrativos, operacionais que são importantes. E quando a gente fala de paciente, aí a gente começa a pensar no quê? No próprio agendamento online, num portal de paciente, onde ele consegue ali marcar a consulta a qualquer hora, 24/7. Ele pode preencher uma anamnese pré-consulta. Legal. Né? Isso é muito importante. Isso é legal. Porque eu até tive uma outra experiência num consultório odontológico, que inclusive ele era muito maravilhoso, né? Tudo de mármore, estatuetas maravilhosas, tudo incrível, secretária impecável, com a roupa perfeita, cabelo bem arrumado. Quando eu cheguei, eu fiquei impressionado com a qualidade. E ela me trouxe uma prancheta no cordão de lã, amarrado numa caneta Bic, e falou, o senhor pode responder a sua anamnese aqui? Eu olhei aquilo, na área de tecnologia, né? Falei, poxa moça, jura que uma clínica desse patamar ainda usa o papelzinho, né? A pranchetinha? Isso é uma coisa que está mudando muito, mas alguns ainda não se conscientizaram. Eu tenho certeza que esse cenário deve mudar com o tempo, né? Perfeito, cara. E a gente fala também da questão do prontuário eletrônico, né? Que ele é importante. A digitalização das imagens do paciente, isso é muito legal. Às vezes você leva um exame para a clínica, o médico olha e te devolve, mas pô, tem que tirar uma foto, seja do exame, seja do laudo, registrar isso, porque o dia que o médico não estiver lá, outro for atender o paciente, ele já tem todo o histórico dele. Já tem informação lá. Exato, e a própria telemedicina que ajuda os pacientes aí. Show de bola, cara. E assim, quais são os ganhos que as clínicas têm hoje ao adotarem, por exemplo, sistema de gestão? Bom, obviamente que existem vários, né, benefícios de um software de gestão, principalmente quando a gente fala de um software de gestão completo, robusto, como o Versátiles, né? A gente pensa sempre em software em entrada, processamento e saída. Entrada são os cadastros, processamento são as movimentações que o software faz e saída são os relatórios. Então, quando a gente fala de entrada, você tem todo o controle do seu cadastro, seja da tua empresa, né, a sua clínica, as unidades de atendimento, quando é uma clínica que tem vários locais de atendimento. A clínica pode cadastrar os seus convênios e dentro de convênios ela pode já fazer todas as configurações de faturamento eletrônico. Inclusive, você falou de convênios, só te interrompendo, inclusive parametrizar cotas de atendimento por convênio, né? Exato, bem colocado, tá? A cota de atendimento por convênio é uma coisa excepcional para a clínica. Por quê? Óbvio que o foco da clínica é na saúde do paciente, mas, cara, a gente tem convênios que pagam R$15 a consulta e a gente tem convênio que pagam R$200 a consulta. Então, a clínica vai encher a sua agenda de um convênio que te paga 15 e às vezes deixa de atender um paciente particular. Entendi. Deixa de atender um convênio top que paga um valor considerável. Então, as cotas também ele pode configurar. Aí no caso do Versátiles, né? Eu não sei por todos os softwares de gestão, eu sei que muitos não têm. Ele tem todo o controle de cadastro de especialidades, de procedimentos, os materiais, os insumos que cada procedimento usa. Legal. Então, para realizar um procedimento, ele usa uma agulha, uma seringa, um algodão, 10 ml de álcool. Então, tudo isso ele vai vincular para ter realmente uma baixa do seu estoque. E ele configura o estoque mínimo. Olha,
tá acabando a agulha, até 50 caixas de agulha eu quero que me avise. Legal. Né? Ele controla também o software, a validade, né, desses insumos. Às vezes você está falando de um insumo, um Botox, por exemplo, que ele tem vencimento. Tem vencimento, E quando ele avisa que tá para vencer, você faz uma promoção para você não morrer com aquele material ali. Então, não perder investimento, né? Exatamente. Então, às vezes são custos que muitos ainda olham e falam, mas é só um Botox, cara, é só um Botoxinho, mas quando você põe na ponta do lápis, o que você acaba perdendo é muita coisa, né? Pois é. E aí você vai para o controle financeiro, onde você cria suas tabelas de preço, que é quanto você cobra por uma consulta, por um procedimento, por um exame, quanto que você repassa para o profissional da saúde. Controle de repasse é fundamental. E consegue fazer esse split também, esse controle de repasse? Sim, faz todo o split de repasse. Muito bom. Cara. Que pode ser em valor ou em percentual, você pode ter repasses diferentes. Às vezes um médico é mais sênior, então ele tem um repasse maior do que um médico pleno, um médico júnior. Então, tudo isso você controla num software de gestão de qualidade. Né? As despesas da clínica também, né? O contas a pagar. Então, ele te lembra de pagar uma conta na qual você pode pagar com dinheiro do caixa ou com uma conta bancária. Então, aí a gente já fala de uma conciliação bancária. Então, é algo realmente focado à gestão financeira. Né? Isso na parte de cadastro. Quando a gente vai falar para a parte de movimentação, é onde a gente já começa a pensar no cadastro do próprio paciente. Né? É importante que um software de gestão tenha um controle de duplicidades de paciente. A gente faz muita importação de softwares, né? 90% dos nossos clientes vieram de uma outra solução e a gente pega cada base de dados ali, duplicada, triplicada, porque os softwares, muitas vezes, eles não fazem essa verificação, essa validação, né? É importante, hoje em dia, a gente fala também em pegar as redes sociais do paciente, né? Pega o Instagram, segue o cliente, ganha ele como seguidor. Né? Isso é fundamental hoje. Verdade. Isso no futuro vai fazer uma diferença muito grande, né? De engajamento com o cliente e a clínica que ele frequenta. Né? Legal. Então você pega os convênios que o paciente tem ali, às vezes é particular, e aí você parte para a movimentação do agendamento. E aí quando a gente fala de agendamento, é onde entra aquela questão das regras. Por quê? Cara, uma clínica grande que tem vários convênios, às vezes o médico X não atende aquele convênio, né? O médico Y sim. Então você tem que fazer todas essas amarrações no cadastro para evitar aqueles erros. Poxa, marquei uma consulta para o médico, mas o convênio não está credenciado. E acontece muito isso, né, mas muito. Imagina. E o que acontece? O médico acaba atendendo o paciente, a clínica tem que pagar o médico, mas a clínica não recebe do convênio porque ele não está credenciado. Entendi. Tá? A mesma coisa quando a gente fala de especialidades do profissional da saúde e procedimentos que ele realiza. Não necessariamente um procedimento, ou um dermato, por exemplo, faz todos os procedimentos de dermato. Então você também tem que vincular e dizer, olha, quais são os procedimentos que aquele profissional faz. E isso o software de gestão controla. Se você não tem um software de gestão, só tem agendinha de papel, você não vai conseguir. Você vai esquecer e vai fazer coisa errada. Muito bom, cara. Né? Então, isso a gente parte para essa questão de movimentação e é quando a gente fala também da chegada do paciente, né? Agora, antes de falar da chegada, tem o lembrete, né? O lembrete do aviso, isso é importante para você diminuir o seu número de faltas. Perfeito, no show ali, um lembrete lá de uma consulta, de um procedimento, de um exame, inclusive até a própria comunicação sobre o preparo de um exame, né? Exatamente. Quando você vai fazer um agendamento de um exame com preparo, ele já aparece na tela, tanto para o call center já falar para o paciente, mas é importante sempre documentar. Então ele chega também via WhatsApp, chega via e-mail, para que o paciente depois não fale, eu não sabia que precisava de um jejum de tantas horas, ninguém me avisou. Não só avisou, como chegou no e-mail e no WhatsApp. Então isso é uma parte bem importante. E aí vocês usam hoje todos os canais, né? E-mail, WhatsApp, SMS, usam tudo, né? Omnichannel. Omnichannel. O conceito Omnichannel é fantástico, né, cara? Sim. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, porque cada um tem um meio de comunicação de preferência. Exato. A maioria prefere o WhatsApp hoje em dia, mas sem dúvida nenhuma tem a turma do e-mail, tem a turma da ligação. Legal. Inclusive a gente tem um parceiro que é a Nina, que ela faz inclusive confirmação via ligação digital. Então a consulta está agendada amanhã, toca o telefone, o cliente atende, o paciente atende, é uma gravação falando. Vocês usam também plataforma de automação de WhatsApp?
para clínicas? Usamos. A gente tem a própria Nina, que faz a automação via WhatsApp, o chatbot. É o chatbot, que é o WhatsApp também com disparo de ligação. Eles fazem tudo isso. Fazem tudo isso. Legal. Tá? Então ele monta todo o fluxo de atendimento, porque cada clínica tem a sua particularidade, né? Então eles desenham o fluxo, implantam isso junto com a confirmação da consulta, que o paciente pode ali dizer que ele não vai. E o sistema já sugere outros dias e horários para o paciente. Legal. Isso o próprio robô fazendo. Legal. Né? Então você elimina custo para a clínica e tudo mais, né? E automatiza todo o processo. É fantástico, né? Exatamente. E aí a gente parte para a chegada do paciente na clínica, que a gente tem que ter ali um totem de autoatendimento em clínicas maiores, né, populares, que tem um volume muito grande. Você vê o caos que é quando a clínica não tem, é o pessoal gritando que eu cheguei primeiro, então você tem um totem onde ele emite a senha dele. Para clínicas mais AAA, nós temos um Fast Check-in, que é um QR Code, então você põe na recepção ali, o paciente aponta a câmera do celular para o QR Code, né, se autentica, faz um check-in, como aeroporto, né, faz um check-in ele mesmo, então a recepção já sabe que o paciente chegou, ele sozinho informou isso. E aí a recepção já faz o recebimento das consultas particulares, né? E aí já faz a integração com caixa, pagamento em dinheiro, em cheque, em cartão, em boleto. Legal. Inclusive temos uma integração com o Galaxy Pay. O Galaxy Pay é uma das principais gateways, né, de recebimento hoje. Então a conciliação acontece de forma automática, caso o cliente utilize esse parceiro. Então, passou o cartão lá na maquininha, ele já dá a baixa automática. Então, legal. É uma questão bem bacana. E aí, a gente parte para a questão de um painel de interatividade que nós temos. Foi quando a gente começou a conversar. Perfeito. No passado, né, nós temos hoje um painel que ele troca notícias na recepção, que a gente chama de painel de interatividade, porém é um painel estático. É um painel que troca imagens como um slide. Né? E ele interrompe esses slides para chamar o paciente para a sala, né? Ou para o guichê de atendimento. E aí foi quando a gente conheceu o Saúde TV e eu falei, cara, que serviço sensacional que vocês prestam, cara. A gente recebe muitos contatos de clientes solicitando essa questão. Vocês fazem vídeo, vocês têm uma programação voltada para a área da saúde. A gente fala, olha, por enquanto não. Mas está no nosso roadmap. Está no nosso roadmap e muito em breve teremos essa integração, sem dúvida nenhuma. Né? E aí a gente parte para a questão do atendimento clínico, que é quando o médico ele chama o paciente para o consultório e ali ele já faz todo o prontuário, faz todo o receituário, e aí você tem estatística, quanto tempo o paciente ficou aguardando na recepção. Legal. Você tem um controle de pesquisa de satisfação depois da consulta. Importante. Né? O paciente tem que ser ouvido, né? E você tem tudo isso metrificado ali para você saber qual que é o médico que é mais bem avaliado, qual que é menos avaliado. Né? Então, só de ter uma avaliação já também motiva as pessoas a ter um atendimento melhor de qualidade. Né? Então é muita coisa, muitos recursos que a gente tem, fora o portal do paciente que a gente já comentou. Muita coisa. Então, ou seja, cara, eu vejo que os ganhos e os benefícios que uma clínica tem só pelo fato de ter um sistema de gestão são inúmeros, né? Sim. Se a gente for puxar, por exemplo, para porte, né? Hoje são todas as clínicas que podem, que são elegíveis para ter um sistema de gestão, todos os portes, desde uma grande ou até uma pequena? Sem dúvida nenhuma, todas. Tem um ditado que diz, né, quanto maior o tamanho, maior o tombo, né? Obviamente que uma clínica maior, ela tem necessidades a mais do que uma clínica de pequeno porte. Sim. Porém, se a gente parar para analisar, tem aparecido muitos profissionais autônomos que nem secretária tem. Às vezes um físio ou um próprio médico, que ele fala, cara, eu não quero ter secretária, eu quero ter um software de gestão, eu quero cuidar eu mesmo. E aí... Ele assume esse papel, né? O software assume esse papel de uma secretária, gerencia tudo. Total, gerencia tudo. Obviamente que o médico acaba assumindo algumas funções que são de secretárias, porque o software, se não tiver alguém imputando a informação, nada acontece. Mas o software certamente ajuda
em diversas frentes, né? Legal. Só o próprio portal do paciente online, se a gente parar para pensar, o médico já não tem ele que ficar marcando a consulta dele, né? Então isso já é um ganho entre tantos outros, né? Show de bola. Mas são clínicas médicas, são clínicas de estética, são clínicas terapêuticas, e aí a gente pensa em psicologia, fisioterapia, pilates, quiropraxia, clínicas multi-especialidades, multidisciplinares. Policlínicas, que surgiu muito. Muito. Lá nos primórdios era muito difícil você encontrar, 15 anos atrás, quando a gente trabalhava, era tudo muito nichado. Só que hoje você tem que oferecer um serviço completo. Porque hoje tem grandes redes, né, de policlínicas, Sim. franquias inclusive, né? Franquias, muitas franquias. E aí o paciente chega lá, ele é acolhido em tudo que ele precisar, né? Ele não vai lá só para uma coisa, ele acaba tendo... Então, essas clínicas precisam muito de um software de gestão. Muito. É onde faz o maior sentido. Verdade. E centro de diagnósticos também. Né? Quando a gente pensa em centro de diagnóstico de imagem, não necessariamente existe um atendimento clínico médico, mas ele realiza exames, sejam laboratoriais, exames complementares de imagem. Então, todos eles precisam de um software. Cara, muito bacana, Richard. E assim, qual é a maior dor de gestão dessas clínicas, principalmente das de menor porte, que você julga assim que um sistema como o de vocês ele pode ajudar? Cara, não existe uma dor só, né? Existem várias, né, cara? Várias dores. E é engraçado, né? Que nem eu falo, eu eventualmente eu tenho uma pedra no rim, então para mim a maior dor é a pedra no rim, mas se perguntar talvez para minha mãe, ela vai dizer que é o parto, então cada um tem uma dor grande. Mas quando a gente fala, existem algumas dores similares, né, que chegam na gente. Acho que uma delas que mais a gente vê é a sobrecarga administrativa, um pouco do que a gente acabou de falar. Verdade. Né, é a secretária que está lá atendendo o paciente que chegou, ao mesmo tempo ela está agendando uma consulta e, enfim, ela vai lá atender o médico que chamou ela, aí ela está imprimindo uma guia, aí está ligando no convênio para pedir autorização, e aí você imagina um profissional autônomo que não tem uma secretária e muitas vezes ele faz isso, né? Então é uma das maiores dores hoje. Uma outra dor que eu vejo são as faltas, né? O absenteísmo. Existe uma falta de compromisso um pouco, né? No Brasil um pouco acentuado isso. Pacientes marcam a consulta e acabam muitas vezes não aparecendo, e aí você fala, pô, como que eu resolvo isso? Com um lembrete de consulta. Perfeito. Também, se você parar para pensar, às vezes o paciente marca uma consulta para daqui 30 dias. Muitas vezes ele não vai lembrar. Então, às vezes nem bota no Google Agenda, nem... Às vezes ele não tem, às vezes não usa, acha que vai lembrar e acaba simplesmente esquecendo. E a gente tem um estudo nosso interno que a gente notou que as clínicas que não têm software, ele tem uma média de 25% de faltas. Né? Ou seja, 1 a cada 4 pacientes faltam. Isso é um número muito alto. E quando você tem um lembrete de consulta, e aí a gente estuda os nossos clientes, a gente tem uma média de 12% de falta. Então isso já é uma melhora, né? Considerável. Né? Verdade. Então é uma questão que ajuda muito. Então a gente fala também como dor, a remarcação dessas faltas. Isso é uma coisa muito importante, não só como pensando em business, né? em dinheiro. O paciente que faltou, pô, eu quero que ele venha na minha clínica, mas pensar na saúde dele. Poxa, ele faltou, deixa eu fazer um trabalho ativo, deixa eu usar um CRM. E aí a gente tem um CRM justamente para isso, para pegar todos os pacientes que faltaram e ligar e falar, olha, você faltou na sua consulta, vamos remarcar, né? Legal. E falando, só interrompendo em relação a esse CRM, Richard, inclusive não só a função dele também para continuidade de jornada desse paciente também. Então, por exemplo, o cara foi num procedimento que ele precisa voltar daqui a 3 meses, né? Então, o CRM ele faz esse papel de continuar essa jornada aí, né? Faz sim. Legal. Não só para questões de check-up, onde o paciente precisa a cada ano fazer ali um check-up, um exame, um eletro, um cardio, mas também um botox, por exemplo, que a cada 6 meses a pessoa tem que ir lá fazer. Legal. E muitas clínicas fazem o botox e perdem dinheiro, porque tem que a cada 6 meses entrar em contato com esse paciente para justamente perguntar, né? Olha, e aí, vamos fazer esse botox? Então, o CRM é importante para isso. Perfeito. Tá? E aí a gente fala também da questão da blacklist de pacientes, né? Ter um controle de score desse paciente. Por quê?
Tem paciente, cara, que ele falta muito. Ele marca 10 consultas, ele faltou 9. Então, quando esse cara ligar de novo para fazer um agendamento, você tem que ter um score e falar, pô, será que vale a pena eu agendar esse paciente? Porque eu perco o tempo do meu médico aqui, que fica esperando e ele não comparece, e eu deixo de atender, às vezes, um outro paciente que está mais engajado, né? Então, é um controle bem importante, tá? Legal. Isso vocês conseguem controlar, né? Consegue controlar. Bacana. A gente tem como dor também uma sobrecarga de call center, né? Ligação. Poxa, quantas vezes você não liga para um lugar para marcar uma consulta, fica horas na linha, cai a ligação, né? E uma outra dor que eu achei bem interessante foi um caso que aconteceu há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Uma clínica nossa, né, um paciente ele se suicidou. E a família ficou... Ele era um paciente psiquiátrico e queria saber o que aconteceu. E quando entraram no prontuário do paciente, o profissional da saúde, o psiquiatra, ele não tinha evoluído absolutamente nada. Ele só escrevia paciente atendido, paciente ok, e gravava. Então, quando quiseram entender qual que era o problema do paciente, eles não tinham essa informação. Foi aí que surgiu, há 5 anos atrás, a gente criou um prontuário inteligente, que ele é baseado num workflow de atendimento. Então, a clínica pode padronizar o atendimento dela para garantir que todos os profissionais daquela especialidade vão seguir aquela linha de raciocínio. Legal. Então vai fazer aquelas perguntas, senão você não conclui o seu atendimento. Então você garante que você realmente preencheu como deveria o prontuário eletrônico. Bem tá? Bacana, hein, cara? É muita coisa. A gente tem a questão do estoque, né? Que poxa, é uma coisa bem legal, uma dor, muito desperdício de insumo por causa de vencimento. E acontece isso muito hoje, né? Nas clínicas, né, cara? Acontece, Perder cara, muito, né? Perde muito, cara. A clínica que não tem um controle de estoque, ela perde muito material, né? Vencido ali, joga fora, é dinheiro que vai embora. Ou às vezes não tem o material e a pessoa só descobre que não tem quando o paciente chega. Poxa, acabou meu botox, o paciente chegou, sai correndo para comprar, ou chega o paciente e fala, olha, desculpa, tive um probleminha aqui, é uma situação extremamente desagradável, né? Glosas eu acho que é uma das dores principais. Pelo menos 70%, mais ou menos, dos clientes que nos procuram é por causa do faturamento eletrônico que ele não tem. Então é um controle manual de guia. Cada paciente que chega lá, ele pega aquela guia, né, de convênio, preenche campo a campo a caneta. E isso é muito ruim, porque chega no fim do mês, ele tem que pegar aquelas guias, entrar numa plataforma de um software, uma Horizon da vida, e preencher campo a campo, um por um. Então é um retrabalho. Pô, demais, cara. E às vezes a informação acaba chegando errado, o convênio acaba glosando, ou seja, deixa de pagar, né, por algum motivo. Uma outra dor muito grande que a gente escuta são o excesso de retornos. Para quem não sabe, retorno, quando você vai no médico, o médico fala, volta daqui 30 dias. Daqui 30 dias, por que isso? Porque o convênio, ele te paga depois de 30 dias. Antes dos 30 dias, o convênio não paga, tá? Aí você fala, nossa, mas isso me parece desumano, né? Esperar 30 dias. Não, porque é um atendimento eletivo. Se o paciente tem uma urgência, uma emergência, ele tem que procurar um pronto atendimento, um hospital. Então, o atendimento clínico tem que ser um controle de retorno a cada 30 dias, porque senão a clínica não fatura. E aí a clínica que não tem um software de gestão, cara, tem clínica que pergunta para o paciente, quando foi a última vez que você passou aqui com a gente? O paciente fala, eu acho que foi no dia 10 de outubro. Então tá bom, então vou marcar aqui pro dia 10 de novembro. Mas às vezes não era 10 de outubro. E aí a clínica deixa de faturar isso. Isso era a principal dor do nosso primeiro cliente, que era a Clínica Alteia, lá do Ivan. Né? E tanto que ele falou, poxa, a gente paga o investimento do software só com controle de retorno. Eles tinham 700 retornos no mês, aí passou a ter 20, mas quando era realmente para ser um caso de retorno, e isso é uma dor bem, bem importante aí. E uma dor que eu vejo muito hoje é a falta de marketing, cara. A falta de marketing. Eu acompanho o canal de vocês aqui, eu vejo muita gente de marketing, eu admiro muito, eu gosto muito dessa área. E a gente vê, cara, clínicas que não têm um site, clínicas que não têm uma rede social. E eu digo isso porque a gente faz uma lição de casa. Quando um cliente entra em contato, eu gosto que os meus vendedores façam o quê? Entram no site, pega o logotipo do cliente, coloca na proposta, saiba a história do cliente para você conversar com ele. E
E aí, às vezes, não tem, cara. Não tem o site, não tem a rede social. E aí... Então, eu acredito que essas são as principais dores hoje do mercado. Cara, verdade. E você vê que o mercado de saúde no Brasil é um mercado gigantesco, né, Richard? Assim, principalmente os pequenos negócios, né? Então, existe um mar de oportunidades aí para se trabalhar. E voltando um pouco na pandemia, a pandemia ela acelerou um pouco aí esse processo de digitalização das clínicas, né? Cara, acelerou sim. E aí eu lembro da época da pandemia, que foi marcante para todo mundo, né? Negativamente, não só do mundo de negócios, né? No mundo pessoal mesmo, né? De todos. Inclusive, a 4ª morte de Covid no Brasil era um amigo do meu pai. Caramba. Então, quando é perto da gente, a gente fala, poxa, cara, o negócio não é brincadeira. E quando começou aquela coisa de, fecha, não fecha, abre, não abre, fica em casa, a economia vê depois, cara, ninguém sabia o que ia acontecer. As clínicas, muitas fecharam as portas até que ela entrou como um serviço essencial, né? Assim como posto de gasolina, entre outros, eram considerados serviços essenciais. Então, a gente não sentiu a pandemia, foi tranquilo, porque nossos clientes estavam abertos. Obviamente que diminuiu o movimento, mas você sentiu um boom de crescimento também na época da pandemia? Chegou a sentir? Um boom de crescimento, você diz? Do negócio de vocês? Do nosso negócio. Na verdade, a gente teve um boom de telemedicina. Perfeito. Telemedicina, tá? Por quê? Do serviço específico de telemedicina. Um serviço específico. Não mais de gestão, porque estava todo mundo assustado. Vai fechar, não vai fechar. E minha clínica eu faço. Perfeito. Mas foi impressionante, assim. O telefone não parava, cara. Porque, como eu falei, é muita gente, né? Que a gente atende hoje. E vocês já estavam com o sistema preparado para isso, né? Telemedicina em si, né? Cara, pior que não. Não? Na verdade, não. Nós não tínhamos esse recurso, até porque a telemedicina não era liberada no Brasil. Verdade, né? É verdade. A telemedicina ela foi liberada no Brasil pelo Mandetta ali, né? E justamente por causa da pandemia. Nós estávamos atrasados em relação a Estados Unidos, a Canadá. Eu sei que a Argentina, México também não tinha, e o Brasil, ninguém falava de telemedicina. E quando o Mandetta liberou, cara, o telefone não parava. E a gente falou, e agora? A gente vai desenvolver isso a toque de caixa aqui, vamos parar tudo, ou vamos integrar com alguma solução de mercado? E aí foi quando a gente conheceu a plataforma Doutor ao Vivo, que é um grande parceiro nosso. O Doutor ao Vivo é uma das maiores plataformas de telemedicina do Brasil. Eles são usados, inclusive, pela Unimed, né? Então, é uma plataforma muito legal e a gente integrou com eles. Tá? Então, foi muito rápido, porque a integração via API acontece de forma rápida. Verdade. E em uma semana a gente já tinha um serviço. E aí todo mundo contratou, cara. Então, clínicas atendiam 90% via telemedicina, até pelo medo das pessoas de saírem de casa. De se deslocar. Por mais que o serviço seja essencial, né, ele esteja aberto, mas as pessoas tinham medo de sair de casa, né? Cara, legal. Teve muita busca também por assinatura digital. Por quê? A telemedicina por si só é o atendimento médico. Só que o paciente precisa de uma receita. E o que acontecia? Os médicos imprimiam a receita, carimbavam, assinavam e falavam para o paciente, olha, agora você tem que vir aqui na clínica buscar. Putz, cara. Ou eu vou te mandar pelo correio, ou vem na minha casa, porque tinha muito médico atendendo de casa. Então, a conta estava errada ali, né? E aí começaram a solicitar muito assinatura digital, né? E nós temos um parceiro chamado Solute, na qual nós integramos também o nosso prontuário eletrônico com a assinatura digital deles, mas a Memed, que é um parceiro nosso, né? Muitos conhecem, a Memed é um serviço incrível, né? Onde o médico consegue ali pesquisar qualquer medicamento do Brasil, o sistema já sugere como o paciente deve tomar. Legal. É uma coisa bem bacana. Ele verifica a alergia do paciente. Então ele avisa, atenção, esse paciente é alérgico à dipirona. Ele verifica a interação medicamentosa entre os remédios. Legal. E ele já divide o que é receituário simples, o que é especial e o que é alto custo. Então o serviço da Memed é incrível, é um parceiro que a gente tem, que a gente adora. E aí começou esse boom também de assinatura digital, de prontuário eletrônico, então nem se fale, porque o médico que estava atendendo em casa, ele não tinha o prontuário físico lá. Ele precisava, né, de um prontuário eletrônico, porque o físico ele já não tinha mais como atender esses pacientes à distância, né? E uma coisa que surgiu muito foram as integrações com dispositivos de saúde.
Legal. Aí a gente pensa, não em software, mas dispositivo, oxímetro de pulso, né, que era para medir lá o oxigênio na questão do Covid, medidores de glicose, de pressão, você tem eletrocardiogramas portáteis, aplicativos. Quantos aplicativos de celular não surgiram? Pô, pra caramba. O pessoal hoje em dia corre, posta lá frequência cardíaca, pressão sistólica, diastólica. Então, isso foi muito... Foi onde a pandemia ajudou nessa aceleração. Porra, top, cara, muito bom. E hoje falando em digitalização, né, aceleração, né, hoje o público, os pacientes, né, eles estão muito conectados, né, o público hoje ele está muito conectado, WhatsApp, rede social, e eu vejo que eles também querem essa mesma velocidade também para os serviços que eles buscam, né, e vocês têm um módulo específico lá que é o agendamento online, que aí outras soluções também tem, que isso facilita muito, né, ou seja, a clínica está fechada, mas esse módulo específico ele funciona 24 horas. O paciente pode chegar de madrugada e fazer o agendamento dele, né? Isso as clínicas ganharam muito com isso também, né? Sim, ganharam bastante. O módulo é o portal do paciente, né? E lá dentro ele é o white label, então as clínicas podem, porque tá rodando dentro do site delas, né? Então é fundamental. Roda no site delas. Então é um botãozinho lá que tá dentro do... Pô, que bacana, exatamente. Cara. Clique aqui para marcar sua consulta. Quando a pessoa clica, abre a nossa plataforma já com a identidade visual do cliente, a gente ajuda a montar essa identidade visual, e lá é o que você falou, é o acesso 24/7. Vai ver o que está disponível na semana, com os horários que tem disponível, chegou lá, marcou. Exatamente, ele chega lá, qualquer horário, qualquer dia, e um dado curioso, os pacientes eles faltam menos. Você tem ideia por que os pacientes faltam menos? Não tenho. Não? O que acontece? Olha que interessante. Quando você liga para alguém para marcar uma consulta, você fala, eu quero marcar com o urologista. Ele vai falar, eu tenho dia 11 de novembro. O que você responde? Tá bom, marca aí. Né? Eu não vi minha agenda, eu estava na correria, depois eu vejo. Né? E aí, consequentemente, às vezes eu tenho um compromisso, então eu como paciente acabo faltando. Quando eu agendo pelo portal, cara, eu estou fazendo num momento de lazer, de tranquilidade, de calma, eu estou observando, eu estou escolhendo o médico, eu estou escolhendo o horário, eu estou com a minha agenda aberta, deixa eu ver se eu posso. Eu já agendo e já coloco na minha agenda, falo, olha, aqui eu vou ser atendido. Então, a gente vê que as faltas de agendamentos via portal do paciente dos nossos clientes é apenas de 6%. Caramba. Então você lembra, 12% quem tem um lembrete de consulta. E do portal é só 6%. Então isso é uma informação bem bacana e ele pode escolher o profissional que ele quer. Isso é que é bacana. Porque se você liga para uma clínica de cardiologia, provavelmente a secretária vai oferecer a agenda que está mais vazia, talvez, do médico. Né? Porque sempre rola aquele ciúminho, por que minha agenda está vazia, tua agenda está cheia. Mas lá não, no portal você vai escolher o médico que você quer. O paciente tem esse poder. Legal. Transferir esse poder para ele. Legal, cara. E você tem vantagens para a clínica também, não só para o paciente. Para a clínica, somente os horários fora do período de retorno que aparecem para o paciente. Então isso, lembra que a gente falou, né, daquela questão do retorno? Então, se o paciente passou hoje e ele quer entrar no portal para marcar uma consulta, só vai aparecer de 30 dias para frente. Né? Então isso é uma coisa importante para a clínica. A gente tem a redução de custos de atendimento telefônico. Então uma clínica que tem um call center ali com diversas pessoas, ela não necessariamente precisa daquilo, né? E eu confesso que o meu lado humano, né, ele enxerga isso como o lado desumano da tecnologia, porque naturalmente você tem uma redução né, de equipe ou realocação. Mas, por outro lado, olhando o copo menos cheio, eu enxergo que existe uma lei de sobrevivência. Né? Exatamente. É um processo de seleção, praticamente, onde os fortes sobrevivem, os mais capacitados, os mais engajados, os mais dedicados, os mais focados. Então, eu procuro olhar por essa ótica. Né? Perfeito, cara, perfeito. E falando um pouco aí de como um sistema, por exemplo, ele pode ajudar na comunicação de jornada aí do paciente, né? No caso, especificamente vocês têm lá alguns módulos de comunicação, né, que ajudam bastante a clínica nesse ponto, né? Sim, o foco nosso não é só realmente ajudar a clínica, mas também oferecer um atendimento de qualidade para o paciente. Né? Então, quando um paciente chega numa clínica com versáteis, numa clínica de médio, grande porte,
ele já se depara com um totem de autoatendimento. Esse totem ele é personalizável pelo cliente. Legal. Então ele consegue mudar a cor, ele consegue colocar os botões que ele quiser, ele consegue criar um fluxo onde o botão preferencial é atendido pelo guichê número 2, o botão agendamento guichê número 1. Então isso é uma coisa bem bacana. Nós temos o Fast Check-in, né, que é o QR Code, onde ele lê e faz o seu auto-check-in. Temos o painel de interatividade, que muito em breve estaremos integrados à Saúde TV. Em breve. Em breve, sem dúvida nenhuma. O próprio agendamento online, né, e lá no portal do paciente não é só para agendamento online. Então ele consegue acessar o resultado de exame dele. Ele consegue preencher uma anamnese pré-consulta, que é fundamental ele fazer com calma, na casa dele, no conforto do lar, conversar com a esposa, com o filho, o que eu preencho aqui? Então, isso é bem bacana, né? Os lembretes automatizados, eles são importantes, não só lembrete de consulta, mas lembrete de check-up, lembrete de que um procedimento precisa ser realizado novamente, como o Botox que a gente comentou. Bacana. Né? A própria telemedicina, a gente fala também de pesquisa de satisfação, isso é muito legal, né? E as mensagens gerais também, né? Quando a gente diz mensagens gerais, são avisos gerais. A clínica tem uma base de dados muito importante. É muita gente, cara. Cara, isso era interessantíssimo, né? E no final das contas, eu imagino que assim, uma clínica que tiver de fora desse jogo, né, ou seja, profissionalizada com o sistema de gestão, vai perder, por exemplo, a oportunidade de ter controle de processos ali para tomada de decisão, controle financeiro, né? Então isso também vocês, né, um sistema como vocês ajudam nesse ponto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, essa base de dados aí, né? A base de dados ela é fundamental, né? Você consegue extrair informações da forma que você quiser. Né, como um cubo realmente, né? Então é uma coisa bem bacana. E esses avisos gerais a gente fala de, cara, campanhas de saúde, campanhas de vacinação, conscientização na época da pandemia. Vocês têm essa régua de comunicação que as clínicas podem ativar isso para poder se comunicar com os clientes, né? Ela pode fazer os envios, né, os disparos, né, dessas campanhas de e-mail, SMS, ou seja, marketing. Eles programam ali, né, e ele faz esse disparo, tá? Legal. E temos também integração com o RD Station, né? Para o pessoal de marketing que conhece ali, é a maior plataforma de marketing digital do Brasil, a gente integrou com eles. Então, todo paciente que entra no Versatis, ele cai num funil de vendas do RD. Top. Então lá ele pode criar também as automações e ter um controle ainda melhor sobre visualizações, qual campanha deu mais resultado. Taxa de abertura de e-mails e tudo taxa isso. de abertura, de rejeição. Cara, legal, isso é bacana, hein? Isso é muito interessante, viu? Muito interessante. Uma outra questão também, né, e falando sobre telemedicina, a gente já falou um pouco sobre telemedicina e como isso ajudou no aumento do faturamento, né, das clínicas, né? Sim. Hoje, qual percentual de clientes de vocês utilizam essa plataforma de telemedicina, por exemplo? Cara, hoje nós temos aproximadamente 20% dos clientes que utilizam a plataforma de telemedicina. Eu sei que muitos outros usam a videoconferência como se fosse uma telemedicina. Mas a plataforma do Doutor ao Vivo, acho que entre 15% a 20% dos clientes devem usar. 15% a 20%, né? Sim. Interessante. Um outro ponto, por exemplo, fala de sistema híbrido. Sim. Né? Quando a gente fala de sistema híbrido, é aquele sistema, por exemplo, que ele pode atender uma determinada clínica se ela estiver conectada, ou também se ela estiver lá numa cidade pequena de interior que não tem conexão de internet, então ela também pode ter essa solução. Então quais são as vantagens hoje para o mercado de se utilizar esse sistema? Cara, legal você ter tocado nesse assunto. O Versatis ele é o único software híbrido do mercado, né? E quando a gente fala de sistema híbrido, legal, a gente tem que lembrar do estudo que coloca o Brasil na 49ª posição em qualidade de internet no mundo. Então, se você parar para pensar que o mundo tem 195 países e o Brasil é número 49, um país continental como o nosso, realmente estamos atrasados. Então, você não pode ser refém da internet, principalmente quando a gente fala de um atendimento clínico, ainda que eletivo, não emergencial como um hospital, mas, cara, é muito desagradável chegar um paciente e você não ter um prontuário na mão dele. Você perdeu o histórico porque está sem internet, né?
Lógico que nós somos privilegiados de estar numa região metropolitana, então aqui todo mundo tem 300 MB de fibra, mas a realidade do Brasil não é assim. A gente tem uma área rural, a gente tem o norte, nordeste do Brasil, que muitos ali, principalmente no norte do Brasil, a gente vê clínicas que tem 1 mega de internet, pagam uma fortuna, porque é o que a região tem, né, de solução, ou internet via rádio que cai, que tem interferência. Então, por este motivo, nós temos um sistema híbrido. Então, quando um cliente fecha conosco, ele que escolhe se ele quer o sistema na nuvem, e a nossa nuvem é na Amazon, o melhor servidor hoje do mundo, ou instalado na clínica on-premise mesmo, para não depender da internet. E o híbrido é o quê? É a gente mandar um manual para essa clínica, e um técnico de confiança da clínica, ela abre portas no roteador, de forma que dentro da clínica não depende da internet para usar o sistema, mas ele não perde o glamour da nuvem. Ele acessa de qualquer lugar do mundo também. Esse é o melhor dos modelos hoje. Cara, isso aí é bem interessante, né? Porque você falou que vocês são a única solução no país hoje que é híbrida. Sim. Isso é um puta diferencial, né, cara? Que eu tenho conhecimento, né? Se apareceu uma outra, me desculpa, mas até o que eu ouvi dizer, não tem... Até porque, cara quando a gente pensa num software híbrido, a gente pensa nas startups que surgem, e essas startups que surgem, elas surgem com o objetivo de escalar. E um software híbrido você não escala. Por quê? Você tem todo um transtorno operacional da empresa, porque quando sai uma versão nova, você tem que atualizar cada um dos seus clientes que rodam on-premise no híbrido. Né? Então é um trabalho que poucos têm. Como a gente não surgiu como uma startup, nós surgimos como uma empresa de solução há 15 anos atrás, a gente continua com esse diferencial. Perfeito. Então esse é um dos diferenciais aí de vocês, né? O que é que você poderia trazer como mais diferenciais do negócio aí? Cara, nosso slogan da Versátiles é: seja bem-vindo ao seu sistema de gestão definitivo. Isso está no nosso site. É um slogan muito forte. É forte, né, cara? É forte. Mas por que a gente diz que é o definitivo? Porque nesses 15 anos que a gente está no mercado, a gente nota que as clínicas mudam muito de sistema o tempo inteiro. Saem do sisteminha A para o sisteminha B, para o C. Nunca estão felizes, mas quando chegam aqui, normalmente ficam conosco para sempre. Isso é uma dor, né, cara? É uma dor. Essa transição de sistema é terrível, né? É um caos, né, que se gera pro negócio, né, cara? É um caos, cara, é um transtorno, e o cara se adapta num sistema, aí já muda para outro e perde informação, perde dados, tem que treinar a equipe tudo de novo. Então o cara quer realmente o sistema definitivo dele, né? E aqui o nosso churn é baixíssimo, cara. É isso que eu ia te perguntar. Baixo? Tem percentual, baixo. Tem número de percentual de churn? Assim? Nosso percentual de churn hoje está em 0,4%. Isso é muito baixo. Se você parar para pensar que um churn até 5%, ele está dentro de uma normalidade, entre 5 e 7 é um ponto de atenção, e esse churn normalmente ele acontece com clínicas que eventualmente fecharam, que resolveu voltar para o papel, mas não que quis trocar por outro software. Entendi. Tá? Por outro motivo aí. Por né? outros motivos, que a gente sempre levanta essa informação. Legal. E quando a gente fala de diferenciais, eu cito 5 diferenciais importantes. Primeiro, na Versátiles não tem pacotinho. Você não vai entrar no meu site, vai lá em planos e preços, eu quero o pacotinho inicial, intermediário, avançado, a gente não tem isso. Então quem assina com a gente tem direito a tudo o que desenvolvemos e o que viermos a desenvolver no futuro. Perfeito. Segundo, pacote completo. Pacote completo. Cara, isso é penalizar demais o usuário. Chegar e falar assim, olha, paga um pouquinho mais que eu te libero tal funcionalidade. Eu não enxergo isso com bons olhos. Para business é ótimo, mas para o usuário final não é justo. E a gente sabe que os grandes players fazem muito isso, né? Fazem. Cada módulo é estratégia, né? Estratégico. Ele pega o pequenininho, pega o médio, pega o grande, e a gente não, a gente oferece tudo, porém o segundo diferencial é que tudo que o Versátiles tem, ele é gigante, ele é parametrizável. É como se ele fosse um jogo de Lego, onde você tira as peças que você não vai usar. Legal. Então se a clínica não usa um controle de estoque, ela vai lá e tira. Se a clínica só quer usar agenda e prontuário, ela deixa só 2 menus, agenda e prontuário. Show. O terceiro diferencial, que para mim é o mais importante,
é o projeto de implantação. Legal. Então, quando uma clínica fecha conosco, um consultor nosso, ele monta um cronograma de atividades, mas as atividades que o cliente quer implantar. Se o cliente falar que ele quer contas a pagar, a receber, estoque, o consultor implanta isso. Se o cliente falar só quero prontuário e agenda, ele vai só implantar prontuário e agenda. Perfeito. Até o cliente ter alta, né? Perfeito. E o consultor ele treina toda a equipe. Show. O quarto diferencial nosso, Versátiles, vem de versatilidade. Então, nós desenvolvemos coisas específicas, temos uma fábrica de software para isso. Então, os sistemas por aí são sistemas de prateleira, sistemas engessados. Se você pedir para mudar um negocinho, eles vão falar, não, amigo, não tenho isso. Precisa ter mais demanda de outros clientes para poder fazer sentido, né? Exato, ele levanta as demandas para lançar num roadmap anual, numa versão anual. A gente não, o cliente quer alguma coisa, a gente pode desenvolver. Envolvem 3 variáveis. Primeiro é o tempo para ficar pronto, obviamente com um investimento extra. E terceiro é uma aprovação de um comitê. Nós temos um comitê que analisa com muita responsabilidade todas as demandas. Tá? Então, por exemplo, eu tive um cliente uma vez que ele falou, cara, o seu sistema é verde, mas eu sou flamenguista, eu quero que ele seja vermelho e preto. A gente falou, cara, não, a gente não vai fazer. Não, mas eu pago. A gente falou, não é uma questão financeira, né? É uma questão que não está agregando ao ecossistema, que é o nosso objetivo. Né? Então, o que alguém investe, eu beneficio todo mundo. Assim como todo mundo é beneficiado pelo que alguém investe. Tá? Quinto diferencial é que nós temos um atendimento humanizado. São pessoas o tempo inteiro. Então você faz amizade com o time da Versátiles, com o suporte da Versátiles, com o consultor da Versátiles. Perfeito. Não tem robozinho, chatzinho. E por fim, o último diferencial é o que você comentou do sistema híbrido, né? Do cliente poder escolher entre nuvem, local ou híbrido. Que isso é fantástico, né, cara? Sim. Fantástico. E hoje tem um outro dado interessante também, Richard, que a gente estava falando aqui um pouco também, né, nos bastidores, que o tamanho do mercado de saúde no Brasil é gigantesco, né? E falando hoje de software de gestão clínica, por exemplo, quer dizer, apenas cerca de 20% das empresas utilizam. Você tem aí 80% desse mercado que está na informalidade, né, cara? Exato. Como é que você enxerga aí essa oportunidade aí de futuro? Como é que você vê esse equilíbrio de balança aí, futuro? Esse dado é a informação que nós temos, mesmo que 20% das clínicas elas possuem realmente um software, não necessariamente de gestão, mas às vezes o cara só tem um sistema de prontuário para armazenar ali os dados ou um cadastro de paciente, é um número muito baixo ainda, né? Então realmente a gente tem um oceano aí pela frente, por mais que exista um oceano vermelho de soluções de software, mas a gente vê um mercado que às vezes tenta uma solução, não se adapta porque o modelo escalável muitas vezes compromete o atendimento. Então o médico, cara, ele é formado para atender um paciente na parte clínica. Ele não é um cara de tecnologia. Então ele precisa ser o quê? Recrutado, precisa ser ensinado. Tem que ser um trabalho muito bem feito de projeto. Coisa que as empresas não oferecem. Então eu enxergo que com essa questão de MBA de gestão, com os médicos renovados, né, uma safra nova de médicos mais novos, engajados com redes sociais, com conhecimento de marketing, de gestão, de financeiro, com a quantidade de consultores que aparecem o tempo inteiro. Uma clínica tem um consultor ajudando médicos, profissionais da saúde a entender a importância da gestão. Eu tenho certeza que nos próximos anos esse cenário vai mudar. Vai mudar, né? Vai, principalmente pela questão da internet. Que a gente falou ali que, poxa... E o 5G chegando forte também no país, nossa, né, com 5G chegando forte, isso legal. vai fazer com que a gente realmente expanda ali a questão do software pelo Brasil inteiro. Cara, muito bom papo, viu, Richard? Cara, você é um cara que conhece demais e o trabalho que vocês vêm fazendo também no mercado é algo fantástico, né, cara? Cara, e quem é Richard fora do business, fora do negócio aí? O que é que faz de descompressão de negócio, pratica algum esporte aí? Cara, eu trabalho 16 horas por dia, né? Então... Programador, né? Cara de tecnologia é foda, esse é um problema, né, cara? Tecnologia mas a gente ama o que faz, cara. Então, pra mim, é prazeroso trabalhar. Então, se você perguntar como você se diverte hoje, eu falo, cara, trabalhando. Eu amo trabalhar.
Legal. Mas quando eu tenho um horário livre, quando a minha esposa ela fala, ó, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos jantar, eu adoro jantar fora, eu adoro jogar FIFA, né? Legal. Futebol virtual Legal. é uma coisa que eu tenho prazer ali para desestressar, esquecer um pouco da vida e também fazer uma academia, uma atividade física, né? A gente passou dos 40, é muito importante a gente cuidar da saúde. Já tem que ficar atento, né, cara? A gente que já passou dos 40 tem que ficar atento. Tem. Você não passou ainda, né? Porra, 40 tem a sua idade, pô. Pô, não parece, meu, tá pois bem. Pois é, mas tô melhor que você, né? Parece que tem 30, cara. Você tá com, parece que não tá 50, pô. E outra coisa também, palmeirense, né, cara? Palmeirense, cara. Não é à toa que, porra, verde, o manto é verde, né, cara? O manto é verde, cara. Cansamos de ganhar tudo. Porra, cara, que top. Cara, papo fantástico, velho. Obrigadão pelo... Você passou rapidinho, né? Eu que te falei. Passou voando. Cara, uma hora já deu uma hora? Já, uma hora de Nossa. papo. Já passamos até um pouquinho já do ponto aí. Já. Desculpa. Uma hora de papo, cara. Que é isso, cara. Cara, show de bola. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, cara. Né? E a gente já vem conversando já há um certo tempo. Essa integração vai sair, viu? Saúde TV Versátiles. Vai. A gente parou um pouquinho, mas vai sair, né? E foi mais culpa nossa, inclusive, né? Mas vai sair essa integração, tenho a menor dúvida disso. Vamos oferecer essa solução também para essa base de vocês aí. Tamo junto, meu irmão. Como é que a galera te acha nas redes aí? Cara, Instagram, Richard Riviere. Instagram da empresa Versatile System, tudo junto. LinkedIn também, Richard Riviere ou Versatile System. Acho que são as principais redes sociais aí. Show de bola, meu irmão. Tamo junto, hein? Obrigadão. Turma, finalizamos mais um episódio, hein? Que episódio fantástico, hein? Show de bola. Quero agradecer vocês mais uma vez, tá? Se inscreve no canal, mais um recado para vocês, não esquece, tem muita gente que assiste os episódios do Mid Health, mas não está inscrito. É muito importante que você se inscreva, né? Que você contribua com esse ecossistema que a gente está construindo aqui, tá? Se inscreve, ativa o sininho, tá? Segue a gente nas redes sociais também, o Instagram, a gente tem um Instagram muito ativo, com os cortes também do podcast. Quero agradecer demais, né? E a gente tá junto no próximo episódio, hein? Um grande abraço e até lá!